20 de outubro de 2011. Sirte, Líbia. Muammar Gaddafi, o irmão líder da Líbia, rasteja por um tubo de drenagem no distrito 2 de sua cidade natal. Do lado de fora, milícias do Conselho Nacional de Transição, CNT, cercam o local. Helicópteros da OTAN sobrevoam a região. Em poucas horas, o homem que governou o país com punho de ferro por 42 anos enfrentaria seu fim brutal. Como um jovem capitão beduíno de 27 anos, se transformou em um dos ditadores mais temidos do mundo árabe, porque um líder que um dia foi celebrado como revolucionário morreu arrastado pelas ruas, espancado e humilhado por seu próprio povo. E o que os últimos momentos de Gaddafi revelam sobre o colapso de um regime que parecia indestrutível. Fique até o final para descobrir as últimas palavras do ditador líbio e como sua morte marcou o fim violento de uma era na história do Oriente Médio. Antes de começar, nossa meta é 1 milhão de inscritos. Parece muito, mas com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva agora, deixe o like e faça parte dessa história. Do deserto ao poder absoluto. A ascensão de um revolucionário. 1942. Uma tenda no deserto líbio, próximo à cidade de Sirte. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi nasceu em uma família beduína pobre, filho de um fazendeiro itinerante. Naquele tempo, a Líbia ainda era uma colônia italiana, marcada pela pobreza extrema e pela opressão colonial. Gaddafi provou ser um estudante talentoso e graduou-se na Universidade da Líbia em 1963. Muçulmano devoto e ardente nacionalista árabe, ele começou cedo a planejar a derrubada da monarquia líbia do rei Idris I. Sua influência primordial veio do Egito. Gamal Abdel Nasser, o líder revolucionário que havia derrubado a monarquia egípcia em 1952, tornou-se seu ídolo e modelo político. Ele se formou na Academia Militar Líbia em 1965 e posteriormente subiu constantemente nas fileiras, sempre planejando um golpe com a ajuda de seus colegas oficiais. Esses jovens militares formaram o Movimento dos Oficiais Livres, inspirados diretamente na Revolução Nasserista. Os registros históricos mostram que mesmo a CIA americana estava monitorando grupos militares líbios, esperando um golpe iminente. A descoberta de significativas reservas de petróleo em 1959 e a subsequente receita das vendas de petróleo permitiram que o Reino da Líbia passasse de uma das nações mais pobres do mundo para um estado rico. Embora o petróleo tenha melhorado drasticamente as finanças do governo líbio, o ressentimento começou a crescer sobre a concentração crescente da riqueza da nação nas mãos do rei Idris. Muammar al-Gaddafi, um capitão do exército líbio de 27 anos, liderou um golpe militar bem-sucedido contra o rei Idris I da Líbia em 1 de setembro de 1969. Idris foi deposto e Gaddafi foi nomeado presidente do novo órgão governante da Líbia, o Conselho de Comando Revolucionário. O timing foi perfeito. Em meados de 1969, Idris viajou para o exterior, para passar o verão na Turquia e na Grécia, em meio a rumores generalizados de uma abdicação ou um golpe apoiado pelos britânicos, pelos irmãos Shawhi, em 5 de setembro. Gaddafi e seus oficiais agiram rápido. Em 1 de setembro de 1969, um grupo de cerca de 70 jovens oficiais do exército, conhecidos como Movimento dos Oficiais Unionistas Livres, em sua maioria designados para o Corpo de Sinais, obteve controle do governo e aboliu a monarquia líbia. O golpe foi lançado em Benghazi e em 2 horas foi concluído. A recepção popular do golpe, especialmente por pessoas mais jovens nas áreas urbanas, foi entusiástica. Não houve mortes ou incidentes violentos relacionados ao golpe. O golpe foi completamente sem derramamento de sangue. No dia seguinte, o CCR decidiu promover o capitão Gaddafi a coronel e nomeá-lo comandante em chefe das Forças Armadas Líbias. Aos 27 anos, Muammar Gaddafi havia se tornado o líder de facto de um país rico em petróleo, com ambições grandiosas de transformar não apenas a Líbia, mas todo o mundo árabe. O Reino do Terror. 4 décadas de repressão, misturando ortodoxia islâmica, socialismo revolucionário e nacionalismo árabe. Muammar Gaddafi construiu um regime singular e ideologicamente híbrido, que se apresentava como uma alternativa tanto ao capitalismo ocidental quanto ao comunismo soviético. Inspirado no pan-arabismo de Gamal Abdel Nasser, o jovem oficial líbio via a si mesmo como herdeiro de uma missão histórica: libertar a Líbia da dominação estrangeira e transformá-la em um exemplo de soberania e autodeterminação. Desde sua ascensão ao poder,
Em 1969, após um golpe militar que depôs o rei Idris I, Gaddafi estabeleceu uma ditadura fervorosamente anti-ocidental que combinava o fervor religioso com um populismo radical e autoritário. Os primeiros anos de seu governo foram marcados por medidas drásticas e altamente simbólicas. Em 1970, expulsou as bases militares americanas, britânicas do país, encerrando décadas de presença estrangeira. Pouco depois, determinou a expulsão em massa de colonos italianos, vistos como remanescentes do passado colonial, e de famílias judias líbias, cuja presença histórica no país datava de séculos. Em 1973, em um gesto de desafio às potências econômicas, nacionalizou os campos de petróleo que ainda pertenciam a empresas estrangeiras, transferindo seu controle para o Estado. A medida transformou a Líbia em um dos países mais ricos da África, ao menos em termos de receita per capita, e deu a Gaddafi os recursos necessários para consolidar sua autoridade e financiar projetos ambiciosos. No plano interno, o coronel procurou forjar uma identidade nacional moldada por uma visão peculiar do Islã. Reinstituiu leis tradicionais, como a proibição de bebidas alcoólicas, jogos de azar e o uso de roupas consideradas imorais. Mas, ao mesmo tempo, promoveu reformas que surpreenderam muitos observadores ocidentais. Incentivou a educação feminina, ampliou o acesso à saúde e moradia e lançou programas de redistribuição de renda que elevaram o padrão de vida de boa parte da população. Para muitos líbios, a década de 1970 trouxe um breve período de prosperidade material. Contudo, por trás dessa fachada de progresso social, um estado policial brutal e paranoico começava a se consolidar, sustentado por uma rede de vigilância e repressão sem precedentes. Em 1975, Gaddafi publicou o Livro Verde, uma espécie de manifesto ideológico que apresentava sua terceira teoria universal, um sistema que pretendia substituir o capitalismo e o comunismo por um modelo de democracia direta, baseada em comitês populares. 2 anos depois, em 1977, proclamou a criação da Jamahiriya Árabe Líbia Socialista Popular. O termo Jamahiriya, cunhado pelo próprio Gaddafi, significava literalmente o Estado das massas. Em teoria, tratava-se de um sistema em que o povo governava, diretamente, sem partidos, parlamentos ou burocracias intermediárias. Na prática, porém, a democracia direta era uma ilusão cuidadosamente orquestrada. Todas as decisões importantes passavam pelo círculo pessoal de Gaddafi, e qualquer oposição era esmagada com violência. Após 1979, o ditador abdicou de qualquer título formal, afirmando ser apenas o guia da revolução, mas manteve controle absoluto sobre o país e sobre as forças armadas. Essa aparente retirada do poder era apenas mais um elemento de sua engenharia política, projetada para reforçar o culto à personalidade e perpetuar o mito do líder revolucionário acima das instituições. Os documentos históricos e os testemunhos de sobreviventes revelam um regime sustentado por medo e repressão sistemática. Durante as décadas de governo de Muammar Gaddafi, inúmeros crimes contra a humanidade foram cometidos por suas forças de segurança contra civis, execuções sumárias, desaparecimentos forçados, torturas, assassinatos públicos e até campanhas de limpeza étnica contra minorias. Em 7 de abril de 1976, as tensões vieram à tona nas universidades líbias. Estudantes em Benghazi, Trípoli e outras cidades protestaram contra as crescentes violações dos direitos humanos, o controle militar sobre a sociedade civil e a ausência de liberdades políticas. Eles exigiam eleições livres, o fim do regime de partido único e um retorno à democracia. A resposta do regime foi brutal. As manifestações foram dissolvidas a tiros. Os líderes estudantis foram capturados e levados para centros de detenção secretos. Em muitos casos, os jovens foram torturados e executados em público, como advertência a quem ousasse contestar o poder do guia. Por décadas, Gaddafi conseguiu manter seu domínio absoluto sobre a Líbia por meio de uma combinação de repressão interna, controle da riqueza do petróleo e uma hábil manipulação das potências estrangeiras. Mas, com o passar dos anos, o isolamento, a corrupção e o terror corroeram as bases de seu regime. Como, afinal, Gaddafi conseguiu preservar o poder por mais de 4 décadas? Quais foram os crimes mais hediondos cometidos em seu nome? E o que, finalmente, levou o povo líbio a se erguer contra um dos ditadores mais excêntricos e implacáveis do mundo árabe? Essas são as perguntas que ecoariam com força no início da década de 2010,
quando as chamas da revolta começariam a consumir o deserto líbio. O massacre de Abu Salim, o crime que não pôde ser esquecido. 29 de junho de 1996. Prisão de Abu Salim, sudoeste de Trípoli. O massacre da prisão de Abu Salim ocorreu na prisão de Abu Salim, Líbia, em 29 de junho de 1996, onde aproximadamente 1.270 prisioneiros líbios foram mortos após uma tentativa de revolta. O massacre é considerado um dos mais mortais massacres realizados pelo regime de Gaddafi. A prisão de Abu Salim era notória por condições desumanas. Antes do massacre, os prisioneiros foram forçados a viver em condições terríveis e insalubres, com muitos forçados a comer comida podre infestada de insetos e grama, urinar e beber do mesmo copo, viver em celas infestadas de ratos e eram torturados regularmente com pedras e cacetetes pelos guardas de segurança. Ali al-Kermi, preso político que sobreviveu 30 anos em Abu Salim, testemunhou o horror sistemático. Ele passou 18 anos na notória prisão de Abu Salim, onde suportou anos de tortura e outros maus-tratos. A tortura era comportamento regular e sistemático dentro das prisões da polícia militar. Eles abriam nossos joelhos com lâminas de barbear e colocavam sal nas feridas para dissolvê-las. Dentes e unhas eram extraídos. Outras vezes, ele disse, barras de ferro eram aquecidas com chamas e então inseridas nos ânus dos prisioneiros. Anwar Haraga, engenheiro de computação, forneceu detalhes chocantes sobre o massacre. Durante seu tempo em Abu Salim, Haraga disse que também testemunhou um dos episódios mais notórios da história moderna da Líbia, o massacre de centenas de prisioneiros em 1996. Segundo o relato de Shafai, os prisioneiros escapados foram convencidos ou forçados a se reunir nos pátios entre os blocos. Haraga acredita que lhes disseram que ouviriam um anúncio de Senussi. As portas atrás deles foram então trancadas e o tiroteio começou. Abdullah al-Senussi, chefe de inteligência de Gaddafi e suspeito de orquestrar o massacre, supostamente estava em contato direto com Gaddafi durante as negociações. A figura de mais de 1.200 mortos foi alcançada por al-Shafai, calculando o número de refeições que ele preparava quando trabalhava na cozinha da prisão. De acordo com Hisham Matar, aqueles mortos foram primeiro enterrados em covas rasas nos 6 pátios da prisão, exatamente onde haviam sido executados. Alguns meses depois, seus corpos foram exumados, os ossos foram triturados e despejados no mar. O governo líbio rejeitou quaisquer alegações sobre um massacre em Abu Salim por 8 anos. Em 18 de abril de 2004, Gaddafi admitiu que as mortes na prisão de Abu Salim haviam ocorrido. Seu discurso foi parte de um esforço para normalizar relações com países ocidentais. As famílias dos desaparecidos e mortos realizaram inúmeros protestos em Benghazi. O advogado Fatih Terbil ajudou a representá-los. Ele foi preso várias vezes. Seria a prisão de Terbil, anos depois, que acenderia a faísca da Revolução. A Primavera Árabe, quando o medo se transformou em fúria, fevereiro de 2011. Uma onda de protestos pró-democracia varria o mundo árabe. Quando protestos contra o governo do líder líbio Muammar Gaddafi eclodiram na Líbia em fevereiro de 2011, as forças de segurança do governo responderam abrindo fogo contra os manifestantes. Quando a Primavera Árabe ocorreu na Tunísia e no Egito, Fatih Terbil estava entre os primeiros presos em 15 de fevereiro. Em um esforço para evitar uma revolução, as famílias de Abu Salim se reuniram para protestar contra sua prisão, resultando em grandes multidões protestando em 17 de fevereiro, acendendo a revolução na Líbia. A resposta de Gaddafi foi brutal e reveladora. Conforme um movimento de protesto inicialmente pacífico, se transformou em uma revolta armada total contra seus 42 anos de governo, Gaddafi prometeu perseguir as baratas e ratos que pegaram em armas contra ele, centímetro por centímetro, sala por sala, casa por casa, beco por beco, pessoa por pessoa. Um conflito brutal começou, com forças pró-Gaddafi bombardeando indiscriminadamente áreas civis, prendendo milhares de manifestantes e outros suspeitos de apoiar a oposição, mantendo muitos em detenção secreta e realizando execuções sumárias. Mercenários capturados admitiram que foram forçados por oficiais a entrar em casas, amarrar e atirar nos homens, e estuprar as mulheres e meninas ao lado das forças pró-Gaddafi. A psicóloga líbia, Siham Sergewa, conduziu várias entrevistas mostrando prova visual de como a tortura sexual foi usada contra mulheres líbias. Suas descobertas incluíram múltiplas imagens de abuso, como queimaduras de cigarro, marcas de mordida e hematomas.
Em março de 2011, o Tribunal Penal Internacional anunciou que abriria uma investigação sobre possíveis crimes contra a humanidade por Gaddafi e seus apoiadores. Em 16 de maio, o TPI pediu que mandados de prisão fossem emitidos contra Gaddafi, junto com seu filho Saif al-Islam e o chefe de inteligência líbio, Abdullah Senussi, por ordenar ataques contra civis durante a revolta. Os mandados de prisão, por crimes contra a humanidade, foram emitidos em 27 de junho. Após 8 meses de conflito intenso, foram Muammar Gaddafi e seu círculo íntimo que se encontraram encurralados e isolados na cidade costeira de Sirte, cidade natal de Gaddafi, movendo-se entre casas abandonadas. O cerco final estava sendo preparado. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase: "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo. Ok? Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. O último dia. A queda do ditador. 20 de outubro de 2011. Amanhecer em Sirte. Sangrando intensamente de seu ferimento, Gaddafi também estava fraco e exausto, tendo comido e bebido pouco em dias, e parecia em condições precárias para resistir aos golpes rebeldes. Ironicamente, Gaddafi poderia ter escapado de Sirte se não fosse por uma decisão de levar legalistas feridos com ele. De acordo com entrevistas da Human Rights Watch, o que deveria ser uma operação antes do amanhecer na escuridão se transformou em uma manobra longa à luz do dia, envolvendo um grande comboio de veículos que a OTAN rapidamente avistou do ar e atacou. Imagens de vídeo mostram que Muammar Gaddafi foi capturado vivo, mas sangrando intensamente de um ferimento na cabeça. Acredita-se ter sido causado por estilhaços de uma granada lançada por seus próprios guardas, que explodiu entre eles, matando seu ministro da Defesa, Abu Bakr Younis. Nas imagens, Muammar Gaddafi é severamente espancado por forças da oposição e esfaqueado com uma baioneta em suas nádegas, causando mais ferimentos e sangramento. Em 20 de outubro de 2011, o coronel Muammar Gaddafi foi arrastado de um tubo de drenagem, torturado e morto. O autoproclamado irmão líder da Líbia, o revolucionário que derrubou um rei e prometeu um país governado pelo povo, encontrou seu fim nas mãos de uma nova geração de revolucionários líbios, buscando o fim dos frequentemente brutais 42 anos de governo de Gaddafi. No momento em que é filmado sendo carregado em uma ambulância seminua, ele parece sem vida. Testemunhas relatam que suas últimas palavras foram confusas, implorando aos captores: "O que eu fiz a vocês?" Uma autópsia conduzida pelo patologista forense-chefe da Líbia, Dr. Othman al-Zintani, confirmou que Gaddafi morreu de um ferimento de bala na cabeça. O que permanece sem resposta é por quem e de que maneira. Embora um porta-voz do CNT tenha dito que o corpo de Gaddafi seria devolvido à sua família com uma diretiva para manter seu local de sepultamento em segredo após uma autópsia ter determinado a causa da morte, o Conselho Militar Semi-Autônomo em Misrata disse que seria enterrado rapidamente, vetando a realização de uma autópsia. Em 25 de outubro de 2011, representantes do CNT anunciaram que o corpo de Gaddafi havia sido enterrado em uma cova secreta no deserto no início daquela manhã, junto com os de seu filho e Jabr. Um canal de TV via satélite com sede em Dubai, Al Ain TV, mostrou vídeo amador do funeral, onde orações islâmicas foram lidas. As execuções sumárias, crimes sem justiça. Mas a morte de Gaddafi não foi o único crime cometido naquele dia fatídico. A Human Rights Watch disse que pelo menos 66 leais a Gaddafi aparentemente foram sumariamente executados como prisioneiros desarmados em Sirte durante as horas após a morte de Gaddafi em 20 de outubro. Novas evidências implicam milícias líbias em uma aparente execução de dezenas de detidos sob custódia rebelde após a captura e morte de Muammar Gaddafi no ano passado, disse uma organização de vigilância. A evidência sugere que milícias da oposição executaram sumariamente pelo menos 66 membros capturados do comboio de Gaddafi em Sirte. Oficiais do Conselho Nacional de Transição também anunciaram que um dos filhos de Gaddafi, Mutassim, outrora conselheiro de Segurança Nacional líbio, foi morto em Sirte no mesmo dia. Um vídeo posteriormente surgiu, mostrando o corpo de Mutassim deitado em uma ambulância. Um vídeo exibido na televisão, Al-Ahrai, mostrou Mutassim, filho de Gaddafi, vivo e conversando com seus captores. As circunstâncias de sua morte não estão claras. Mutassim, que havia liderado a batalha do regime por Sirte,
Foi capturado pela milícia de Misrata e levado para aquela cidade que havia resistido a um cerco brutal das forças de Gaddafi, onde foi executado em cativeiro. Peter Bocaert, diretor de emergências da Human Rights Watch, disse: em caso após caso que investigamos, os indivíduos haviam sido filmados vivos pelas forças da oposição que os mantinham e então encontrados mortos horas depois. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch pediram uma autópsia independente e uma investigação sobre como Gaddafi morreu, mas Jibril disse que nenhuma medida era necessária. Embora o CNT tenha rejeitado a realização de uma autópsia, prometeu investigar o incidente. Como as autoridades líbias responderam aos pedidos de investigação? Por que esses crimes ficaram impunes? E qual o legado deixado pela morte violenta? De Gaddafi, o legado amargo, Líbia sem lei. A maioria está convencida de que um julgamento de Gaddafi teria complicado sua capacidade de reconstruir o país após décadas de ditadura. Além disso, não havia praticamente apetite entre os líbios comuns para ver o ditador receber uma audiência justa no tribunal. Havia um alívio sereno, diz Jalal El-Galal, o porta-voz de guerra do Conselho Nacional de Transição dos Rebeldes, recordando a atmosfera dentro de seu quartel-general em Benghazi naquele dia, quando perceberam que Gaddafi estava morto. Precisávamos seguir em frente, e Gaddafi, ao morrer, tornou isso mais fácil. Mas a justiça rápida custou caro à Líbia. Peter Bocaert disse: um dos maiores desafios da Líbia é trazer suas milícias bem armadas sob controle e acabar com seus abusos. Um bom primeiro passo seria investigar as execuções em massa de 20 de outubro de 2011, o abuso mais sério por forças anti-Gaddafi documentado até agora. Uma década após a derrubada de Muammar al-Gaddafi, a justiça ainda não foi entregue às vítimas de crimes de guerra e graves violações de direitos humanos, incluindo assassinatos ilegais, desaparecimentos forçados, tortura, deslocamento forçado e sequestros cometidos por milícias e grupos armados, disse hoje a Anistia Internacional. As autoridades líbias promoveram e legitimaram líderes de milícias que foram responsáveis por atos hediondos de abuso, em vez de garantir responsabilização e reparação por violações cometidas tanto desde a queda de al-Gaddafi quanto sob seu governo. A responsabilização também permanece ilusória para crimes cometidos sob o governo de al-Gaddafi, incluindo o massacre de prisioneiros de 1996 na prisão de Abu Salim. A morte de Muammar Gaddafi em 20 de outubro de 2011 marcou o fim violento de uma era, mas não trouxe paz ou justiça à Líbia. O país que ele governou por 42 anos mergulhou em caos, dominado por milícias rivais, governos concorrentes e violência contínua. A promessa da Primavera Árabe se transformou em pesadelo de anarquia. O caso de Gaddafi permanece como um dos mais complexos estudos sobre ditadura moderna. Um jovem idealista que derrubou uma monarquia corrupta, prometendo justiça social e autodeterminação, transformou-se em um tirano brutal responsável por massacres, tortura sistemática e repressão implacável. Sua morte não em um tribunal onde poderia responder por seus crimes, mas arrastado pelas ruas e executado sumariamente, negou às vítimas o julgamento que mereciam e estabeleceu um precedente perigoso para a nova Líbia. Hannah Arendt, em sua análise sobre a banalidade do mal, poderia ter incluído Gaddafi em seus estudos, um revolucionário que acreditava sinceramente estar construindo uma utopia socialista, mas que criou um estado policial onde o terror e a tortura eram ferramentas de governança rotineira. Um líder que se via como libertador do colonialismo ocidental, mas que massacrou seu próprio povo quando ousaram pedir liberdade. As imagens de Gaddafi sendo arrastado, espancado e morto circularam pelo mundo, gerando debates acalorados sobre justiça versus vingança, direito internacional versus realidade no terreno. A Human Rights Watch e outras organizações documentaram não apenas os crimes de Gaddafi, mas também as execuções sumárias cometidas por seus oponentes, crimes que permanecem impunes até hoje. A Líbia após Gaddafi demonstra que derrubar um ditador é apenas o primeiro passo. Construir um Estado de direito, estabelecer justiça e reconciliação e criar instituições democráticas requer algo muito mais difícil do que vitória militar. Requer compromisso com princípios que muitas vezes parecem lentos e frustrantes quando comparados à vingança rápida. Se esta história te fez refletir sobre como revoluções podem devorar seus filhos e como a ausência de justiça formal pode perpetuar ciclos de violência, compartilhe, para que nunca esqueçamos, a queda de um tirano não garante o triunfo da democracia. A história de Gaddafi não é apenas sobre um ditador caído,
é um alerta permanente sobre a fragilidade da justiça em tempos de revolução e o perigo de substituir uma tirania por outra.